Eu me chamo Jorge Faria Júnior, eu sou fonoaudiólogo, preparador vocal, também sou pós-graduado em pedagogia vocal e belting, olha só, terminando o doutorado agora em clínica médica, justamente com algumas questões de comunicação, só com pessoas que gaguejam. E eu nasci em Maceió, minha família toda do Nordeste, eu vim pro Rio com 14 anos de idade para estudar numa escola de ensino médio, enfim, diferentona, que a gente podia se expressar de uma forma diferente, então a gente trabalhava muitas coisas com artes, com música, mas a minha bagagem inicial de música veio muito antes disso. Eu sou cria da igreja em relação a isso, sabe? Desde criança, minha mãe até hoje canta. Eu tenho uma tia-avó que compôs novenas em latim, sabe? Tocava órgão desde criança. E a minha família foi sempre muito musical, porque minha mãe cantava, minha tia-avó cantava, tem alguns tios que tocam saxofone, uns tocam violino, algumas coisas, né? Enfim, mais relacionadas à música, outros tocam violão, uma coisa mais, né, normal, porque a gente imagina, tocar um saxofone não é uma coisa muito muito comum ultimamente. Mas esse contato com a música me fez despertar em querer muito trabalhar com isso. Na época do vestibular, aquela coisa, o que a gente vai fazer? Eu queria muito juntar, eu gostar muito de corpo humano, biologia, essas coisas, com voz, e aí veio a fonoaudiologia. Hoje eu já trabalho com alguns cantores, preparando a voz deles, também dou algumas aulas de canto, também trabalho com a parte de oratória e comunicação, ou seja, eu ensino pessoas a se comunicarem melhor e como se portarem em público. E agora tô quase que numa transição de carreira para conseguir, obviamente, direcionar a minha vida a trabalhar diretamente com música ultimamente. Então, hoje eu participo de alguns grupos de composição também, ajudo a muitas pessoas a encontrarem a sua melhor versão vocal, seja no palco, seja no estúdio, e cuidar da voz delas da melhor forma possível. Como eu falei, um dos meus slogans da vida é trago sua voz de volta em 20 minutos, porque já aconteceram diversas experiências em que eu consegui fazer com que a pessoa em pouquíssimo tempo conseguisse traduzir e colocar a sua voz da melhor forma possível, obviamente através de técnica, ciência, que eu acho que é o mais legal de tudo, é juntar essa parte científica com a parte artística, que faz com que a gente utilize uma ciência que de certa forma é exata, muscular, é uma coisa um pouco mais categórica de se poder medir, com algo que é artístico, que é o que a grande maioria dos artistas conseguem traduzir dentro dos seus repertórios e coisas assim. No contexto de voz, eu gosto sempre de tentar a gente conceituar para poder entender. E a voz é o único instrumento que a gente tem que não precisa de nenhum tipo de amplificação, porque ele é literalmente natural. E a gente tem que entender o que tem por trás. São músculos. Então eu sempre digo que o fonoaudiólogo ele tá ali para ser um personal trainer da voz, literalmente. Então a gente sabe quais são os músculos necessários para fazer cada tipo de fonação, ou seja, cada tipo de som, e como alcançar e, de certa forma, conseguir acessar cada um desses registros. Em relação a cuidados vocais, a coisa mais importante que eu sempre gosto de trazer é que a voz que não é igual a nada é uma voz normal. Por quê? A gente sempre tem a tipicidade. Se a sua voz tem um arzinho, se a sua voz tem um ruidinho, ela se assemelha a alguma outra voz. E isso é que traz a preocupação. Então, se em algum momento você canta e sente que a voz está mais pesada, faz um pouco mais de força, isso é um ótimo gatilho para a gente pensar, olha, faz sentido procurar um profissional e entender. Eu julgo dizer que existem pouquíssimos profissionais hoje no mercado que sabem direcionar isso de uma forma muito individual, porque aliar esse conhecimento científico em relação a músculos e produção de voz à questão artística, poucas pessoas sabem fazer. E eu sempre gosto de pensar que a melhor voz é aquela que sai de você da forma mais natural possível. Respeitar esses pormenores são, até porque muitos disso tá dentro da individualidade de cada cantor. Dicas para você que usa a voz. Primeira coisa que é muito importante é dormir. O sono é muito importante, todos os nossos músculos precisam de descanso. Então a primeira coisa que é essencial é justamente o sono. Dormir aquelas 8 horas que todo mundo fala é essencial. Segunda coisa, hidratação. A gente tem que pensar que a nossa água que a gente bebe, ela vai para o nosso estômago, não vai para a nossa garganta. Então a gente precisa beber uma quantidade muito grande de água para chegar nesse tipo de tecido, que é mais molhadinho, como a boca, a garganta. Então o ideal, os grandes pesquisadores falam sobre isso, é que a gente
beba água numa proporção de 35 ml para cada quilo do corpo. Então, fazer essa multiplicaçãozinha, você vai saber o mínimo que você tem que beber de água por dia. E, obviamente, sempre que tiver uma demanda maior vocal, hidratar diretamente com nebulização, inalação de vapor de água, que pode ser feito caseiramente. É só esquentar a aguinha e ficar lá respirando um pouquinho, que super funciona. E o terceiro, não mais importante, cuide da sua voz, porque é um instrumento. Então, da mesma forma que quem toca piano e quem toca guitarra limpa o seu instrumento, cuida do seu instrumento, você precisa cuidar também da sua voz. Então, ter o cuidado, fazer acompanhamento, seja com fonoaudiólogo, seja com otorrino, seja também com um professor de canto, é fundamental para a longevidade da voz, que é o mais importante. Quanto mais a gente cuida dela, mais longe a gente chega com saúde da voz, como a gente cuida de qualquer outra parte do nosso corpo, e por isso é importante esse cuidado. Então a dica é essa tríade: sono, hidratação e, obviamente, uma ajuda personalizada para cuidar da voz da melhor forma possível. Música, para mim, eu poderia ser muito clichê e falar de vida, sabe? Porque música, de verdade, se a gente for parar pra pensar, pra mim é vida, porque quem realmente é músico e quem vive a arte respira um pouco o que faz. Mas eu acho que a palavra certa pra música, pra mim, nesse momento, é transformação, porque ninguém consegue ouvir a mesma música uma vez. Todo mundo, quando escuta uma música, escuta de uma forma diferente. E cada vez que a gente ouve uma música nova, a gente descobre um novo som, a gente descobre um novo ritmo, a gente descobre uma nova nuance de possibilidade que vem dessa arte. Eu acredito que música é uma das principais artes que a gente tem conexão de forma muito geral, mas o mais importante é pensar que ela tem um poder de transformar, porque quem nunca estava triste, ouviu uma música e ficou feliz? Quem nunca estava precisando chorar e ouviu aquela música, sofrência para poder chorar? Então eu acredito que música é um processo de transformação, porque através dela a gente chega em patamares melhores e mais eficientes na nossa vida como um todo. Caso você se interessou, quer realmente trabalhar melhor a sua voz e quer alcançar aquela notinha, tem um cansaço vocal, com certeza, se você precisar dessa ajuda, eu sou um dos profissionais mais indicados para poder te ajudar nisso, por ter essa formação tanto em fonoaudiologia, preparação vocal e pedagogia vocal. E nesse inteirinho, se vocês precisarem de qualquer ajuda e quiserem atingir o melhor patamar da sua voz, ou simplesmente trazer a voz de volta em pouco tempo, podem falar comigo, que vai ser um prazer ajudar. E eu sempre gosto de falar que eu tenho um devir, olha a palavra bonita. Eu tenho um devir muito grande em trabalhar com música e voz, porque é muito bonito ver o quanto que as pessoas se transformam e descobrem novos pedacinhos da sua voz, pedacinhos de como que elas podem se expressar de uma forma tão linda, que é através da música e da voz delas mesmas. Então, caso você precise de alguma ajuda em relação à sua voz, eu estou aqui sempre para ajudar e vai ser um prazer ajudar cada um de vocês.